Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. E no programa de hoje, tia Claire Toomey rompe o silêncio e conta o real motivo da sua desistência do Campeonato Mundial de Hyrox. Falaremos também do caos que foi a maratona no Rio de Janeiro com problemas bizarros e para fechar, falaremos de tudo do mundo do CrossFit. Last Chance Qualifier teve o seu leaderboard finalizado e no TCB Sorocaba tivemos um show com vários recordes batidos. Se você gostou do conteúdo do programa de hoje, me acompanhe até o final desse vídeo. E vamos começar o programa de hoje falando da atleta mais bem condicionada da história. Tia Claire Toomey rompe o silêncio e conta o porquê da sua ausência na categoria dupla Elite 15 no Mundial de Hyrox. Nessa categoria, ela junto com Joanna Witzek eram as favoritas e a ausência deixou uma incógnita em todos os fãs do esporte. Em seu canal do YouTube, Tia contou o passo a passo pré-campeonato mundial e o motivo que culminou na sua ausência da prova com Joanna Witzek. Só pra gente recapitular, Tia Claire Toomey classificou para duas categorias do mundial. A primeira delas foi dupla mista Pro com James Newbury e a segunda categoria que ela iria competir era a dupla Elite 15 feminina com a Joanna Witzek. Só pra gente ter uma ideia, as duas provas aconteceriam no sábado, no mesmo dia. O evento do Hyrox acontece de quinta a domingo, então a gente tem uma série de competições individuais, duplas, times, e as duas provas da Tia culminou que caiu no mesmo dia. Ela falou no seu canal do YouTube que ela foi 2 semanas antes do Campeonato Mundial para Nashville para fazer uma aclimatação. Na segunda-feira, pré-mundial, que começaria ali na quinta-feira, mas ela só competiria sábado, ela se sentiu muito mal, como se ela tivesse com um resfriado, tá? E ela disse assim, que ela achou que ela recuperaria até sábado. Na quarta-feira ela viajou de Nashville para Chicago, onde é o Campeonato Mundial. Chegando em Chicago, ela se sentiu muito mal, ficou acamada, com febres e dores no corpo. Ali ela conversou com o James Newbury, que seria a primeira dupla que ela competiria, que ela não estava se sentindo bem e perguntou para ele o que ele achava. Ele deixou nas mãos dela para decidir se ela competiria ou não. Ela fez desde da segunda-feira que ela começou a se sentir muito mal, ela não havia feito nenhum treino, então ela fez uma corrida de 4 km ali na quinta ou na sexta-feira para sentir o corpo dela, ela estava muito mal, mas ela acabou entrando na prova com o James Newbury, eles reduziram o ritmo porque ela não estava 100%, eles pioraram 2 minutos do tempo que eles haviam classificado para o Mundial e finalizaram a prova na quinta colocação. Bom, após a prova do James Newbury, ela conta que ela foi ao hotel para descansar e lá no hotel ela recebeu uma ligação da Joanna, em que disse que a atleta não estava bem, a tia não estava bem e que ela deveria focar na sua saúde, cuidar dela e não focar no esporte agora, que para a Joanna estava tudo bem elas não competirem e então tia até no vídeo se demonstrou muito agradecida por Joanna se colocar na responsabilidade de definir pela dupla, porque a gente sabe, né? A gente como atleta, a gente não quer dar o braço a torcer que a gente não pode competir ou não precisa competir, e Tia lutou contra a cabeça dela o tempo inteiro, até porque as duas categorias que ela classificou foi em dupla, então se ela falasse, não, eu não vou participar, ela deixaria alguém que também se preparou no nível dela na mão, mas Joanna foi extremamente compreensiva, segundo Tia, James Newbury também foi compreensivo e também deixou na mão dela decidir como seria a participação no Mundial. E depois dessa conversa com a Joanna, então elas não apareceram para competir na dupla Pro 15, que era a principal categoria de Tia. Ela e Joanna eram a recordista mundial neste evento. Tia disse que depois de todo esse problema que ela teve no Mundial, ela ainda está em recuperação, ela ficou mais de uma semana sem comentar, sem falar nada, porque ela ainda está sentindo que está muito mal. No próprio depoimento dela, ela tosse várias vezes. E agora também aumenta as dúvidas com relação à participação de Tia no CrossFit Games 2025. Se antes que ela não era uma certeza estando 100% fisicamente, agora ela é uma dúvida ainda maior, lembrando que Dave Castro deu um prazo para ela decidir se ela vai ou não participar do evento, porque ela precisa liberar a vaga caso ela não vá para a próxima atleta do Torian Pro, que foi o campeonato que classificou Tia. E torcemos para uma recuperação rápida de Tia, que ela possa voltar ao seu 100% e defina quais serão os próximos passos da sua carreira. Se ela vai focar realmente no Hyrox para competir o Mundial do ano que vem e dar aquela volta por cima, ou se ela vem para o CrossFit Games para fazer a sua grande despedida nos maiores palcos de CrossFit do mundo.
E agora vamos ao segundo bloco do programa de hoje, que eu vou falar de um assunto diferente aqui do canal. Eu vou falar da Maratona do Rio de Janeiro, a desastrosa maratona que aconteceu no Rio de Janeiro, em que várias pessoas e atletas de organização e mídia reclamaram muito do evento. Eu vou trazer passo a passo as principais reclamações. A primeira delas já começou na compra dos ingressos. Várias pessoas relataram dificuldades absurdas na compra. Pela primeira vez foi dividido num formato de lote de vendas, porém cada lote de vendas tinha um pré-requisito para venda. Vamos dar um exemplo. Primeiro, só clientes do Itaú Personalité, que eram patrocinador de eventos, poderiam comprar. Isso foi fazendo com que dificultasse a compra e diversas pessoas não conseguissem se inscrever nesse evento. No CrossFit a gente já está acostumado com a venda em lotes dos campeonatos para forçar as pessoas a se inscreverem o quanto antes no evento. Mas na corrida de rua isso não é uma atitude tão comum. Geralmente eles abrem um número de vagas e uma inscrição com dia para começar e dia para finalizar. E isso dá uma margem melhor de compra para os atletas, de preparação, de planejamento para fazer a compra. O segundo ponto negativo levantado foi em relação à entrega dos kits e à feira que acontece ali na entrega dos kits. Primeiro, a entrega do kit foi muito demorada. No primeiro dia até ficou mais acessível de retirar o kit, mas no segundo e no terceiro dia de entrega foi um caos total. E lembrando, como os atletas viajam para a competição, geralmente esses são os dias de maior fluxo de retirada. Então vários atletas tiveram problemas, filas chegando a 2, 3 horas para retirar o kit, dificuldade para chegar no local de retirada do kit. E outra reclamação importante foi a questão da exposição, que sempre é aberta para diversas pessoas pagarem e colocarem um espaço dentro e fazer divulgação do seu produto, mas neste ano apenas as empresas que patrocinaram a Maratona do Rio de Janeiro que puderam expor seus produtos. Então a feira deu uma flopada, ficou com um número menor de expositores, deixando a desejar para quem foi lá no evento retirar o kit e conhecer essa feira. Outro ponto relacionado ao kit do atleta que gerou um pouco de repercussão negativa para a Maratona do Rio de Janeiro foi o que veio dentro do kit. Vários atletas relataram que nas categorias mais básicas de inscrições veio apenas o número do peito, nas categorias mais complexas, com ingresso acima de R$500, vinha só o número do peito e uma camisa, não vinha nem um carbogel, nem nada além disso, embora a organização entregasse carbogel na área de atleta. Esse é um assunto polêmico, várias pessoas vão sempre reclamar do kit, mas eu acredito que numa prova de mais de 60 mil pessoas quase, que foi o público que se inscreveu na Maratona do Rio de Janeiro, fica muito difícil de você dar brinde, de você fazer um trabalho diferente. Porém, no mundo da maratona é comum entregar só o número do peito, mas também é comum que o preço da maratona seja acessível. No Rio de Janeiro o preço foi exorbitante, então eles cobraram o máximo, mas entregaram o mínimo, o que deixou várias pessoas insatisfeitas. Outro ponto de reclamação, e aí eu concordo, é um assunto que a gente precisa debater, é que uma das patrocinadoras da Maratona do Rio de Janeiro foi uma casa de apostas, o que gerou uma repercussão muito negativa no meio, porque o meio do fitness, da corrida, do crossfit, de vários esportes, prega a saúde, a disciplina, e a gente sabe que a casa de apostas ganha com pessoas indisciplinadas, que apostam de maneira irresponsável, e isso gerou uma controvérsia muito grande. Principalmente porque o nome da casa de apostas estava no número do atleta. Número este que deve ficar visível durante toda a prova. Então quase todas as imagens que os atletas saíam tinha o nome da casa de apostas, o que fez vários atletas referências no esporte ficarem chateados e darem o seu depoimento que não concordavam com essa atitude da Maratona do Rio, que estava pensando apenas na parte financeira e não na parte da imagem dos atletas. E a cereja do bolo na Maratona do Rio de Janeiro foi que faltaram medalhas para quem concluiu a prova dos 5 quilômetros. Lembrando, existiam várias provas para executar nesses dias de competição, 5 km, 10 km, 21, 42, vários atletas que faziam todas as provas, e o que a organização justificou com essa falta de medalhas, eu vou colocar a nota oficial aqui ao lado, foi que várias pessoas executaram a prova de 5 km no primeiro dia usando o número dos outros dias, usando números falsificados, e no final da prova não teve controle nem para entrar na prova e nem na entrega de medalhas, fazendo com que várias pessoas que não deveriam receber medalha recebessem a medalha dos 5 km e que faltasse medalhas principalmente para quem chegou na parte final da prova, que geralmente é aquela pessoa que se sacrificou ainda mais para conquistar esses 5 km e acabou ficando sem a sua medalha de participação. Algumas pessoas ainda receberam a medalha dos 10 km
em vez dos 5 para não ficar sem uma medalha, mas a organização pecou muito nessa parte. Nos próximos dias ela corrigiu esses defeitos, colocando segurança na área de atleta e retirando atletas que não tinham número de peito coerente com aquela categoria, e daí não tivemos mais problemas nesse quesito medalha. E a Maratona do Rio de Janeiro, lembrando, ela é um evento muito grande, ela quase duplicou de tamanho do ano passado para esse ano, mas ela sofreu muito com essa série de desorganizações e deixando várias pessoas que viajaram até o Rio, tiveram um custo absurdo para estar no campeonato, decepcionadas com esse evento que prometia ser o melhor evento do país. E agora vamos para o nosso bloco do CrossFit, a essência desse canal, porque tivemos a finalização do leaderboard do Last Chance Qualifier de maneira oficial. Então agora podemos dizer que a lista de atletas que vão ao CrossFit Games está fechada. No Last Chance Qualifier, na categoria masculina, Iona Koski, deixa eu ver se eu falei certo, que me corrigiram no último vídeo. Iona Koski venceu de maneira unânime, ganhando muito bem a competição e ganhando sua vaga ao CrossFit Games. Já na categoria feminina, Lydia Fish, a grande surpresa do Last Chance Qualifier, venceu a competição e vai para o seu primeiro CrossFit Games. Aqui nós temos um conflito geracional. Iona Koski vai para o seu 10º CrossFit Games, já foi 2 vezes top 6 do Games. E na categoria feminina, Lydia Fish vai para o seu primeiro CrossFit Games. Ela não tem grandes números expressivos dentro da página da CrossFit. Ela participou apenas 2 anos da semifinal. Esse ano ainda foi o melhor ano dela na semifinal, com o 19º lugar. E ela vai para o seu primeiro CrossFit Games. Um ponto importante do Last Chance Qualifier é que não tivemos punição novamente numa prova online. Aí abre aquele leque, aquela dúvida sobre a verificação da CrossFit e deixa a gente sempre com aquela dúvida, será que realmente os vídeos foram vistos? Outro ponto que eu gostaria de trazer para vocês em relação ao Last Chance Qualifier é que ele foi muito criticado no meio por 2 motivos. O primeiro dele, pela revisão da CrossFit, por ela não ter sido feita como foi na semifinal online, com a contribuição da comunidade, fazendo a verificação inicial dos vídeos e depois a CrossFit fazendo a verificação final. Isso foi um ponto muito criticado. E outro ponto criticado foi a questão do leaderboard. Por quê? Porque se o atleta se inscrevesse para o Last Chance Qualifier, executasse as 2 primeiras provas e ele se ausentasse da competição porque não teria mais chance, as últimas provas teriam um peso menor no leaderboard. Por quê? O leaderboard ele contabilizava provas lançadas pelos atletas. Então vamos dar um exemplo. Se tivesse 10 atletas que lançaram resultados na primeira prova, então você poderia ficar de primeiro a 10º. Mas se para a segunda prova só 5 postassem o resultado, então todo mundo que ficasse em último lugar ficava em 5º e não em 10º. Isso fazia com que ficasse muito difícil reverter posições no leaderboard para série final de provas. Então isso gerou uma crítica também da comunidade. Mas a CrossFit finalizou o seu leaderboard, essa foi uma temporada polêmica. Nos próximos programas eu vou falar sobre os principais atletas que vão ao CrossFit Games e quem são os destaques. E eu gostaria de deixar a lista aqui do lado da categoria masculina e da categoria feminina, dos atletas já classificados. Eu vou até colocar um post que separa por semifinal, por campeonato classificatório, para vocês saberem quem classificou em cada etapa. E eu gostaria que vocês deixassem nos comentários quem são os atletas que vocês estão torcendo na categoria masculina e na categoria feminina para vencer o CrossFit Games 2025. E agora vamos falar do CrossFit Nacional, porque neste final de semana tivemos a 3ª etapa do TCB. Essa etapa foi em Sorocaba e contava com um grupo estrelado de atletas. Na categoria masculina, o grande destaque foi Dan Moreira, que virou o jogo na última prova, provando que a consistência é a chave do CrossFit. Tirando a prova 2, que ele ficou na 9ª colocação, todas as outras provas ele ficou no top 5, vencendo o evento 3 parte A e ganhando assim a seletiva de Sorocaba do TCB. E na 2ª colocação ficou o Lucas Goulart Décio, ele que deu um show no final de semana todo de competição, vinha liderando até a prova final e ele teve grande destaque em 2 provas. Na primeira prova ele terminou com um tempo de 9,23 e tem um novo tempo a ser batido. Já na prova da carga ele fez um tempo de 2,57, empatando com o Luciano Rocha lá da primeira seletiva e também lidera o ranking nesse evento. E é absurdo, só os dois fecharam essa prova sub 3 minutos.
Na terceira colocação e fechando o pódio da seletiva de Sorocaba, temos Bruno Diniz. Ele que começou o campeonato muito bem na segunda colocação na prova 1, depois ele teve um probleminha na prova 2A, ficando na 22ª colocação, mas depois ele voltou para o jogo, todas as provas dentro do top 6, com um destaque importante na prova 3B, em que ele foi o grande campeão. E aqui ao lado tem a lista dos demais atletas classificados para a grande final. Lembrando, na categoria masculina classificam 10 atletas. E eu fiquei muito surpreso de não ver Vitor Nunes e nem Vitor Caetano nesse top 10. Para mim eles eram grandes favoritos a performar muito bem nessa seletiva de Sorocaba. Na categoria feminina, o show foi liderado por Bia Gonzalez. Ela que venceu de maneira absurda. Foram 2 primeiros lugares, 2 segundos lugares e 2 quartos lugares. Venceu com uma margem absurda sobre a segunda colocada. O grande destaque dela foi na prova de carga, que ela fechou num tempo de 2,53, sendo a primeira mulher abaixo de 3 minutos e agora tendo o recorde nessa prova. Na segunda colocação ficou Fernanda Dotto, ela que deu um show no final de semana, venceu 2 eventos, ficou sempre dentro do top 6 nos demais eventos e teve um destaque importantíssimo na prova 3 na parte B, onde computávamos o pior round dos 4 e ela fez o seu pior round no tempo de 2,26, ela foi super constante e tem um novo recorde dessa prova. Na terceira colocação, fechando o leaderboard, me perdoe se eu errar o seu nome, a Lia de Bas. Ela que deu um show no campeonato, principalmente na prova final, que ela fechou em 4,13, empatando com a Emily Andrade lá da primeira seletiva e tem um recorde dessa prova. Aqui ao lado eu coloquei a lista das demais atletas classificadas à grande final. Lembrando, na categoria feminina apenas 8 mulheres avançam para a final. Na categoria times, o show foi liderado pela Soren BTO, que venceu 4 de 8 pontuações e cravou 4 recordes de prova. Eles foram unânimes, chegaram na prova final praticamente já campeões do evento e garantiram a sua vaga à grande final. Na segunda colocação ficou o time da Tiger Force e fechando o pódio a CrossFit Soberano. Aqui ao lado eu vou colocar os demais times que compõem os 6 que avançam para a grande final lá em setembro. Chegamos ao final de mais um programa aqui no Odd News. Se você gostou do programa de hoje, curta, comente e compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo aqui do meu, do seu, do nosso Odd News.